1 Reis, capítulo 11. Amém? A Bíblia diz o quê? A idolatria de Salomão. E se nós formos observar, quem era Salomão? O homem, um rei, a pessoa mais sábia que já pisou a terra. E a mais rica também. Salomão, quando ele pediu a Deus que desse a ele sabedoria para ele poder reinar, para ele poder governar, Deus falou que iria dar sabedoria a ele, mas também que iria dar a ele muitas riquezas, muitos bens, que iria tirar ele, livrar ele dos inimigos dele, porque o pai dele, Davi, tinha muitos inimigos. E a Bíblia diz aqui, acerca de Salomão, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Salomão, ele recebeu uma recomendação de quem? De Deus, para que ele não se casasse com mulheres estrangeiras. E o que foi que Salomão fez? Ele se casou com mulheres estrangeiras. E essas mulheres estrangeiras conseguiram perverter o coração de Salomão, porque determinado momento da vida dele, ele deixou de servir ao Senhor e passou a ser. E a gente observa o que nessa situação de Salomão? Que não tem muita dificuldade para a gente perverter o coração de alguém. Não tem muita dificuldade para a pessoa mudar a cabeça de alguém para aquilo que é mal, para aquilo que é errado. A gente observa, por exemplo, os filhos. Quem é mãe, por exemplo, sabe. Quantos conselhos, por exemplo, uma mãe dá para um filho? E às vezes aquele filho: não, mãe, aqui ninguém entra não, mãe, aqui eu sou cabeça, eu sou eu e não sei o quê, aqui eu não deixo ninguém entrar na minha cabeça não. E de repente o filho está fazendo tudo aquilo que o pai ou que a mãe reprova. O filho está fazendo muitas das vezes aquilo que é errado. Por quê? Porque ele achou na cabeça dele que isso não iria acontecer, que o coleguinha não iria conseguir levar ele para uma vida errada, para um caminho errado. E ele acabou se prejudicando. Isso a gente vê muito acontecer. Então Salomão, ele confiava na sabedoria que ele tinha. E pelo fato dele confiar na sabedoria que ele tinha, ele achava que ele iria conseguir mudar a cabeça daquelas mulheres que serviam a deuses, para que elas servissem ao Deus vivo, ao Deus único, Deus verdadeiro. Só que aconteceu o oposto. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: eu vou casar com fulano e eu vou mudar a cabeça de fulano. Muda? Não. Você não muda a cabeça de ninguém. Você não muda a cabeça do seu filho, não muda a cabeça do seu marido. Você pode mudar a cabeça de qualquer pessoa para o que é errado, para o que é mal, para aquilo que é bom. Você não consegue. Não consegue.
que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E a Bíblia continua dizendo: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Continuando no versículo 3, diz assim: tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O homem que viu tantas maravilhas, o homem que Deus apareceu para ele em sonho, várias vezes, o homem que Deus perguntou a ele o que é que ele queria. Salomão, ele era filho de Davi com Batseba. E Salomão, ele tinha exemplo na casa dele. Tinha ou não tinha? Tinha. Seu filho tem exemplo dentro de casa. Tem ou não tem? Tem. Mas você sabe que o mundo também dá o quê? Exemplo do que não presta. Exemplo do que é errado. Quantos filhos, por exemplo, que hoje estão com a cabeça toda virada por conta de más amizades, de más companhias, por conta que você aconselhava, você orientava, e muitas das vezes a pessoa fala assim: fulano, eu vi teu filho ali, tu não é crente? Você pode ser crente, mas seu filho talvez não seja. Não é assim? Porém, Deus vai trabalhar na cabecinha dele através de quê? Das suas orações, através da sua perseverança, através de você buscar, e vai chegar o momento dele, como chegou o seu, como chegou o meu. Muitos aqui talvez disseram assim: eu nunca vou pisar numa igreja, eu nunca vou colocar meus pés numa igreja, e hoje está na igreja, buscando a Deus, servindo a Deus. Então assim também chega o tempo, o momento do seu ente querido, do seu familiar. Embora o seu adversário e o meu adversário vai nos mostrar com palavras, muitas das vezes a gente vendo atitudes que vão nos entristecer a ponto de dizermos: não vale a pena orar por ele, não vale a pena buscar por ele. Muitas das vezes vai chegar até pessoas e dizer assim: fulano, teu familiar não tem jeito, ali é um caso perdido. Pode ser um caso perdido para a pessoa, porque ela não é Deus. Deus está no céu, e está aqui também na terra. Então Deus é quem opera, Deus é quem faz. Amém? Deus é quem opera. Então as mulheres conseguiram perverter o coração de Salomão. Você não pode deixar de orientar seu filho, mas você tem que entender que ele vai fazer as escolhas dele, né? Ele vai fazer as escolhas dele, ele vai escolher, ele é quem escolhe as amizades, ele é quem escolhe com quem ele vai casar. Antigamente não, você sabe que antigamente era tudo arranjado, casamento era arranjado. Só que hoje em dia não. Então, continuando, diz assim, o versículo 4 diz: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Seguiu a tudo que não prestava. E por que isso aconteceu? Porque ele recebeu uma orientação de Deus e ele não seguiu aquela orientação a qual Deus deu para ele. Ele não seguiu. E muitas das vezes, por exemplo, para a gente perverter o coração de uma pessoa não é difícil.
Para eu colocar uma pessoa contra a outra não é difícil. Para o nosso adversário criar inimizade entre nós e Deus não é difícil. É só ele mostrar para você assim, ó, fulano, tu está na igreja, tu está buscando, tu está orando e nada do que tu pediu aconteceu ainda. Nessa situação, ele está criando inimizade entre você e quem? E Deus. Isso se nós não vigiarmos. Se nós não vigiarmos. É muito fácil eu colocar uma pessoa contra a outra. Não tem dificuldade. Eu lembro na época que eu estudava, eu tinha uma colega que ela não gostava de determinadas pessoas. E ela sempre criava situações para me colocar contra aquelas pessoas que ela não gostava. O negócio era tão perverso que ela chegou um dia a marcar uma briga para mim e para uma menina que ela não gostava. Para você ver que a amizade faz. Chegou o ponto que a mãe, você sabe que a mãe tem um período que a mãe vai ver como é que está o comportamento dos anjinhos na escola, né? Vou ver como é que está meu anjinho lá na escola, como é que está se comportando. E eu tive sorte que nesse dia quem foi ver o meu comportamento foi minha irmã, porque se fosse minha mãe, o negócio não ia prestar. Aí minha irmã chegou e ali foi onde tudo esclareceu na minha mente. A professora, eu estava sentada assim, na cadeira, na porta. Minha irmã chegou e chamou a professora veio. E minha irmã olhando para mim, eu olhando para ela, tremendo. Aí a professora falou assim, olha, ela era uma boa aluna, mas ela se juntou com fulano, se perdeu. A partir daquele dia ali que eu ouvi a professora falando que eu era uma boa aluna, mas eu me juntei com aquela criatura, colega, e eu me perdi, eu falei, Senhor, tire essa criatura dos meus caminhos. Isso não é amizade para mim, não. Muitas pessoas chegam até você. Eu já cheguei ao ponto de não gostar de pessoas, eu já cheguei até o ponto de odiar pessoas por causa dos outros, por causa daquilo que eu ouvia falar dos outros. Eu já cheguei a odiar, eu já cheguei a não gostar, eu já cheguei a ter medo. Aqui muitos, quando que estudaram ou que estudam, né, as meninas ali, sabe que às vezes você vai para a escola e de repente alguém fala assim, olha, teu professor agora é fulano, viu? Se prepara, que fulano é brabo, que fulano não dá moleza não. E aí ela vai estudar, mas ela já vai tremendo, nervosa, preocupada com fulano. E muitas das vezes fulano não é nada daquilo que ela ouviu falar. E assim também é com a gente. Assim também aconteceu comigo. De eu não gostar de pessoas porque eu ouvia falar mal, ouvia outras pessoas falando mal. Então isso aí é algo que a gente tem que cuidar, tomar muito cuidado. Toma muito cuidado. Tem coisas que você tem que tapar os ouvidos. Não necessariamente esses ouvidos, mas os ouvidos espirituais. Tem pessoas que chegam, falam. Muitas das vezes denigrem a imagem de outras pessoas. Muitas das vezes buscando o benefício próprio, você começa a odiar a pessoa. Você começa muitas das vezes a não gostar da pessoa. Você começa a nutrir no seu coraçãozinho sentimentos ruins em relação àquela pessoa. Você já sabe, né? Tudo que a gente nutre vai crescendo. Tudo que a gente alimenta vai crescendo. Se você alimentar uma planta, ela vai começar a crescer. Se você alimentar um animalzinho,
ele vai começar a crescer. Alimente a criança, ela não vai ficar desnutrida, ela vai começar a crescer. Tudo que a gente alimenta cresce. Então nós temos que estar bem o quê? Com a nossa mente bem esclarecida. E não deixar com que nada venha manchar o nosso coração. Não deixar com que nada venha colocar coisas em nossa cabeça a ponto de nós odiarmos pessoas. A Bíblia recomenda que nós temos que amar o nosso próximo. Amor é diferente de quê? De ódio. E a Bíblia diz que se eu odeio, por exemplo, se eu odeio meu irmão, eu sou o quê? Assassina. E sendo assassina, eu não tenho a vida eterna permanente em mim. Como eu já falei, eu já odiei muitas pessoas por causa do que eu ouvi falar. Já odiei. Hoje não, hoje quando a pessoa vem falar, tá bom, eu escuto. Mas eu já não deixo entrar na minha mente, na minha cabeça, no meu coração. Por quê? Porque esse é o objetivo do meu adversário, causar divisão, causar separação, causar brigas. Ele gosta de confusão, ele gosta de briga, ele gosta de tudo que não presta. Tudo que não presta, ele está ali envolvido. Então, a Bíblia diz também no livro de Tiago, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e a si mesmo se manter incontaminado do mundo. Você sabe que contenda é coisa de quem? Do mundo, não é de Deus. Tem coisas que não são Deus, então eu não posso deixar essas coisas me contaminar. Você sabe, por exemplo, que uma pessoa contaminada, por exemplo, existiu aí a pandemia. Você sabe que não podia tocar na mão, não podia abraçar, né? Tinha que usar o quê? Para quê? Para que tudo isso? Foi para quê? Para um não contaminar o outro. Para um não contaminar o outro. Você compra ali frutas, verduras, e se de repente você vê que tem algo ali no meio que está estragado ou começando a estragar, você vai deixar ali? Vai? Não, você vai tirar. Por quê? Porque senão vai estragar todas as frutas, as verduras. Assim também somos nós. Tem algo que está querendo estragar o meu relacionamento com Deus? Eu tenho que tirar. Tem algo que está querendo atrapalhar o meu relacionamento com Deus? Eu tenho que tirar. Eu tenho que lançar fora. Eu não posso deixar que aconteça comigo o que aconteceu com Salomão. Porque ele se perverteu, ele se perdeu. O homem mais sábio do mundo, você pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Você pode ser a mais sábia. Se não vigiarmos, a gente cai no mesmo erro de Salomão. O coração da gente se perverte. Porque se isso aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer pessoa. Aí continuando diz assim, versículo 7. Versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Você quer outro exemplo? Você sabe que a Bíblia fala acerca de Satanás. E ele conseguiu levar com ele a terça parte dos anjos que estavam aonde? No céu.
E como é que eu vou conseguir convencer alguém que Deus é mau? Como é que ele conseguiu convencer as pessoas que Deus era ruim, que Deus era mau? Como? A Bíblia diz que ele é sagaz. Ele é o quê? Sagaz. Então ele conseguiu. E a Bíblia diz que esses mesmos que eram anjos, para eles está reservado a negridão das trevas. Mas observe, eles não mantiveram o seu estado natural. Eles eram anjos. Eles viam Deus face a face. Eles recebiam direções de Deus: faça isso, faça aquilo. Estavam num lugar maravilhoso. Estavam ali junto do Pai. De repente, a Bíblia diz que eles foram precipitados para onde? Para a terra. Então observe, se Satanás conseguiu corromper anjos, imagine o que ele não faz com o ser humano. Sim ou não? Se ele conseguiu corromper anjos, corrompeu anjos, eles não se mantiveram no estado natural de anjos. Eles perderam a posição de anjos. Então, se ele... Imagine o que ele não faz no ser humano, querendo criar inimizade entre a pessoa e Deus, querendo colocar coisas na cabeça da pessoa. Então, é necessário que nós vigiemos. Que nós o quê? Vigiemos. Eu não recebi ainda o que eu estou pedindo. Glória a Deus. No tempo dele, de acordo com a vontade dele, tudo vai acontecer. Continuando, ele diz assim: nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Você sabe que Satanás também tentou corromper o Senhor Jesus. Você sabe disso, não sabe? Mateus capítulo 4. Quando Jesus estava ali no deserto, ele chegou, se aproximou. E se aproximou no momento em que Jesus teve o quê? Fome. Ele não chegou no primeiro dia, não. No segundo, no terceiro, no quarto, não. Ele chegou quando surgiu uma necessidade. E já chegou dizendo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Só que a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Cheio. Você sabe que se você come uma comida e você fala assim: eu estou cheia, não tem espaço para mais nada. Jesus estava cheio do Espírito Santo, não tinha espaço para o mal. E ele não deu abertura para o mal. Quando o mal vinha com as propostas, ele ia com a palavra. Ele vinha com as sugestões, o Senhor Jesus ia com a palavra. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a gente observa também que quando Jesus chegava em determinados lugares, que as pessoas chegavam: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Vieste antes do tempo para nos atormentar. Jesus ia lá e repreendia aquele espírito maligno. Por quê? Porque eles temem e tremem
diante do nome de Jesus. Porque a Jesus foi dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Jesus, Ele tem toda a autoridade, mas essa autoridade que Ele recebeu não foi de graça, não foi à toa. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veio as propostas para ele se corromper. Ele não se corrompeu. Ele se manteve firme. Repetindo novamente, eu já odiei pessoas por aquilo que eu ouvi de outras pessoas. Então tome cuidado, porque, por exemplo, eu chego para você e falo assim: fulana, essa comida não é boa, eu não gostei dessa comida, se eu fosse você, eu não comeria essa comida, ela não é boa. Cada um tem um paladar, cada um tem um paladar. Você gosta, por exemplo, tem gente que gosta de jiló, tem gente que ama jiló. Cada um, já tem gente que não suporta jiló. Não é assim? Cada um tem o seu gosto. Cada um tem o gosto. Então eu não posso, como manhã fala, ser o quê? Como é o nome daquele bichinho que anda pela cabeça dos outros? Eu não posso ser o quê? E pela cabeça de? E pelo quê? A palavra. A palavra de Deus. Amém? E é importante a gente observar isso, porque no mundo nós teremos aflições, como o Senhor Jesus disse. E Jesus também disse que o mundo jaz no maligno. E a própria palavra diz que tem pouco tempo, resta pouco tempo para o diabo. Resta pouco tempo. Então, aonde ele puder entrar para causar divisão, contenda, separação, briga, o que não presta, ele não vai perder tempo. Ele não vai perder tempo. É por isso que nós temos que estar o quê? Vigilantes. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que vigiar. Amém? É importante a gente vigiar. Coloque a mão sobre o seu coração.